Deus diz: eu nunca vou abandoná-lo. Vou estar com você. Vou orientá-lo. E se você me seguir e fizer o que eu digo, vou fazer prosperar o seu caminho e fazê-lo bem-sucedido. Essa é a promessa de um Deus onipotente que tem todo o poder para orientá-lo e torná-lo bem-sucedido e próspero ao longo de sua vida. Mensagem de hoje: tempo para a coragem. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you. And I am with you always, even to the end of the age. O medo é um obstáculo. Basta pensar no que ele faz. Ele cria ansiedade em nosso coração, divide a nossa mente, drena a nossa energia e dificulta tudo o que a gente faz. Na verdade, Deus não espera que os filhos dele tenham medo. Você talvez se lembre que no 10º capítulo de Mateus, quando Jesus estava enviando os seus discípulos em uma de suas viagens, ao lhes dar instruções, ele lhes disse 3 vezes: não tenham medo. E ele mencionou algumas coisas que eles não deveriam temer. Você e eu sabemos que durante toda a vida de Jesus, ele estava desafiando os discípulos a crerem nele e não terem medo. E nós somos como aqueles discípulos. E há algumas coisas específicas que poderíamos citar, coisas naturais e normais que poderiam causar medo. Quando você pensa na sociedade na qual estamos vivendo hoje e pensa em todas as crises financeiras que enfrentamos, é de dar medo. As pessoas perdem suas casas e seus carros, seu futuro e seus salários, tudo. Você pensa no tipo de medo que sobrevém quando ouve da intenção de terroristas que querem explodir a sua cidade. Você pensa em todas as doenças que se espalham, nas novas doenças que estão surgindo em nossa nação e em nossos hospitais. Para muitas delas, não temos nenhuma solução. Você poderia ir para a direita e para baixo na lista de coisas que naturalmente causam medo. E assim, a questão é: como é que vamos reagir? Bem, como seguidores de Jesus, reagimos a tudo isso de maneira muito clara. Isso quer dizer que nós nunca vamos sentir medo de nada? Não. Mas nós não estamos vivendo no medo. Estamos agindo como aqueles que conhecem o Deus do universo, que é o soberano do universo, que controla todas as coisas em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E se acredito que Ele é esse tipo de Deus, então sei que no meio de tudo o que está acontecendo, Ele nos vê através dele mesmo, não importa o que aconteça. Agora, esta passagem da Escritura que desejo ler hoje está no Antigo Testamento da Bíblia. Quero ler acerca de como Deus falou com uma pessoa e nos deu a chave para superar o medo. Ele nos deu a chave para viver uma vida santa, uma vida bem-sucedida e próspera. Você talvez perguntaria: como poderia Deus dizer tanto em tão poucas palavras? Porque não há nenhum outro livro no mundo como a Bíblia. É a palavra de Deus. É uma palavra de instrução para nós. E mesmo que, por exemplo, muitas coisas que lemos são do Antigo Testamento, é interessante o que Paulo disse aos cristãos de Corinto quando escreveu a eles. Ele escreveu acerca de muitas coisas acontecidas muitos e muitos anos atrás. Quero que você ouça o que ele disse. No capítulo 10, não quero que vocês ignorem as coisas que aconteceram no passado. Assim, ele diz no versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Isso é, no Antigo Testamento, os israelitas desobedeceram a Deus. Então, Paulo diz novamente no versículo 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós,
sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O que o apóstolo está dizendo é realmente algo muito importante. Temos que nos lembrar disso. Mas a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, foi escrita para nós. Foi escrita para eles e também foi escrita para nós. Porque é assim que aprendemos a viver uma vida santa, próspera e uma vida bem-sucedida. Esta passagem das Escrituras, quero que você ouça claramente. Se você a praticar, Deus vai mudar a sua vida para o bem, para melhor. Então, se você puder, abra a Bíblia no livro de Josué, no primeiro capítulo de Josué. Mas quero lembrar antes o que estava acontecendo à nação de Israel. Eles tinham estado no lugar em que Deus fez as promessas mencionadas no início deste capítulo. Eles haviam estado lá, à beira da terra prometida, daquela terra que Deus lhes havia prometido anos antes. Eles haviam peregrinado do Egito até o Mar Vermelho, depois até o Sinai, onde receberam a lei de Deus. Depois subiram o deserto e agora estavam à beira da terra prometida. Você deve se lembrar do que aconteceu quando Moisés enviou 12 espiões à terra prometida para espionar tudo. Ao voltarem, 10 deles disseram: nós não podemos conquistar a terra. As cidades são muradas e eles são gigantes lá. 2 deles, Josué e Caleb, disseram: sim, nós podemos. Deus nos deu esta terra, vamos conquistá-la. O povo ouviu os 10, em vez de ouvir os 2. E, como resultado, sua atitude negativa levou-os a tomar a decisão de não irem. Na verdade, eles estavam prestes a apedrejarem a Moisés, a Josué e a Caleb, porque não queriam ir. Estavam com medo. Depois de tudo que Deus fizera por meio de Moisés, abrindo o Mar Vermelho, dando-lhes a lei de Deus no Monte Sinai, apesar de todas as coisas que tinham acontecido, eles disseram: não, nós não vamos. Eles gemiam e gemiam a noite toda. Deus disse: tudo bem, é isso que vocês terão nos próximos 40 anos. 40 anos eles vagaram pelo deserto, e todos os que tinham mais de 20 e poucos anos de idade morreram. Agora, eles estão de volta ao mesmo lugar. E ouça o que está acontecendo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é uma passagem poderosa das Escrituras, porque o que Deus disse a Josué, Ele o diz a você e a mim quando enfrentamos desafios e dificuldades, coisas que naturalmente nos levam a ter medo. Agora, a razão por que Josué deve ter tido uma pontada no coração foi que Deus lhe disse 3 vezes: seja forte e de muito bom ânimo. Ele diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É interessante, quando Josué assumiu o comando de Deus, dando a ele reuniu o povo e disse-lhes tudo o que Deus lhe havia dito.
Em seguida, no versículo 18 deste primeiro capítulo, tendo o povo ouvido como Deus falou a Josué, a Escritura diz no versículo 17: assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. O que as pessoas geralmente estão dizendo: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Agora eram as pessoas que estavam dizendo a Josué: seja forte e corajoso. Agora você diz: o que tudo isso tem a ver comigo no mundo de hoje? Quando você olha ao redor e vê todas as coisas que estão acontecendo, não é um monte de coisas que fazem com que as pessoas de hoje sintam muito medo? Quando olho para esta passagem da Escritura, percebo que o que Deus disse a Josué foi um desafio incrível. Ouça o que Deus estava dizendo: Josué, Moisés está morto, você é o homem. Vou estar com você, mas você é o líder dessas pessoas em toda a terra prometida. Acho que essas palavras teriam causado medo a qualquer um. É por isso que Deus disse a ele 3 vezes. Ele diz: seja forte e tem bom ânimo. Você já sentiu como se Deus lhe estivesse dizendo: seja forte, seja corajoso, não tenha medo? Porque, você vê, todos nós enfrentamos as coisas na vida que nos levam a ter medo, que nos desafiam. Coisas que nos fazem olhar ao redor e dizer: como isso pode acontecer? Como posso enfrentar isso? Como isto poderia funcionar para mim? Nossa reação é por causa de nossas dúvidas e medos. Às vezes, um pouco de medo pode se transformar em um grande medo. Para tudo isso, há uma chave nesta passagem das Escrituras. É uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento quando estamos preocupados. Porque quando se trata de viver a vida diária, tendo de enfrentar medos e angústias, e as coisas que dividem a nossa mente e drenam as energias e nos inibem de realizar as coisas que gostaríamos de realizar. Aqui está a chave, nesta passagem da Escritura. Agora, vamos definir o que é coragem. Coloquei essa definição aqui porque quero que você a escreva. Quero que você observe que coragem não é apenas determinação, intransigência e resistência. Mas olhe para isto. É a qualidade da mente ou do espírito que nos permite enfrentar o perigo, a oposição ou os desafios da vida com coragem, calma e firmeza. Isso não significa que nós não vamos ter qualquer medo, mas o que a coragem é uma expressão de como vamos enfrentá-la. Como? Destemor, calma, firmeza. Ou seja, quando estas coisas nos atingem, não temos que ceder e dizer: o que vou fazer? E torcer as mãos. Mas ele disse: seja forte, tenha bom ânimo, seja firme, seja resoluto, seja confiante. Agora, um dos grandes problemas que enfrentamos é que muitas pessoas não acreditam que Deus fala com elas. É uma das razões principais por que você não acredita. É porque há algo acontecendo em sua vida que você sabe que não é certo. Culpa, medo, dúvida. Todas essas coisas confundem a palavra de Deus em nossa mente. Assim, muitas vezes uma pessoa crente ora e pede a Deus que lhe mostre o que fazer. Não parece exatamente tão fácil como você pensava que fosse. Antes que você decida fazer outra coisa, pergunte a você mesmo: por que não confio em Deus? Se Deus lhe diz para fazer algo, lembre quem está lhe dizendo isso. Ele é onipotente, onisciente, Ele mesmo, o todo-poderoso Deus, que conhece o seu futuro, sabe todos os detalhes da situação que você está enfrentando e sabe o perigo. O que é que Ele quer que você faça? Ele quer que você siga as instruções. Não as instruções do seu amigo, não instruções de outra pessoa, mas as instruções de Deus, que deseja que você faça exatamente como Ele lhe diz para fazer. Se Deus lhe dá instruções para fazer alguma coisa, você deve estar mais do que disposto a fazer, porque, ouça, Ele nunca planeja algo para a sua vida que não lhe mostre o que é. Nem deveria Ele desafiá-lo a fazer algo sem que lhe dê algo que deu a Josué. Agora, o desafio é enorme, mas ouça o que ele disse:
E então quero que você pense em algo. Começando no versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora, aqui está o que eu quero que você perceba. Ele diz, eu estarei com você. Versículo 5, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora, preste atenção a isto. Desde o momento em que você foi salvo, no dia em que foi salvo, essas 3 promessas são tão suas como foram para Josué, de acordo com Jesus. Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você acredita nisso? Diga amém. Certo. Ouça o que ele diz. Estarei com você. Você pode afirmar isso hoje. Eu nunca o deixarei. Você pode afirmar hoje. Eu nunca o abandonarei. Você pode afirmar isto. Então, se você vai anotar, vamos avançar para o 7º versículo. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. E depois, as promessas. O versículo 9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Mais uma vez ele lhe ordena. Então ele diz, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você tem a promessa de Deus em sua vida se você é um seguidor de Jesus Cristo. Então, para o que você está enfrentando, lembre-se disso. Você tem a promessa da presença dele. Ele vai orientá-lo, conduzi-lo. Ele não vai desampará-lo. Ele vai estar com você. Ele diz, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele diz, você pode confiar em mim. Ora, aqui está a chave. Aqui está uma parte desta passagem que a maioria das pessoas nunca nota. Eles leem passando por cima disso. Vamos avançar um pouco mais na leitura, indo para o versículo 8. A segunda parte da promessa de Deus e assim por diante. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Há uma razão. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, agora, qual é a chave? Veja isto, ele diz, você deve meditar nelas de dia e de noite. O que significa meditar? Posso dizer-lhe o que isso não significa. Não significa ler a Bíblia em um ano, isso não é meditação. Isso não quer dizer ler certo rapidamente na parte da manhã antes de ir para o trabalho. Meditação, leia de novo aquele versículo. Meditação significa que eu não só vou ler um texto bíblico, vou pensar nele. Não só vou pensar nele, mas vou pô-lo em evidência na minha mente. Vou observar o que ele diz. Vou tentar aplicá-lo à minha vida. Sugiro que você faça algumas perguntas a Deus. Agora, Senhor, o que queres me dizer? O que o Senhor tem em mente? O Senhor disse, como é que eu vou ser forte e corajoso? Não se apavore, nem se desanime. Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não se espante. Mas às vezes eu tenho medo. Estou um pouco desanimado, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor realmente quer dizer que aonde quer que eu vá, ou o que quer que eu faça, o Senhor estará comigo? Você vê? Poderíamos, se quiséssemos, tomar apenas esse versículo e mantê-lo vivo em muitas áreas da nossa vida. É isso que eu quero que você veja. A meditação não é apenas ler a Bíblia, é lê-la acreditando nela, absorvendo-a e a aplicando à minha vida através de perguntas. Aqui está o que acontece. Quando você começa a meditar numa passagem das Escrituras, seu espírito fica quieto. Veja isto, seu espírito se aquieta e o seu medo começa a se dissolver. Não só a sua fé fica forte, não só o seu espírito fica quieto, mas o seu coração começa a ser purificado. Porque quando você começa a meditar na palavra de Deus, você está tomando a santa palavra de Deus em sua vida, em sua mente, em seus pensamentos, em sua consciência e em seu subconsciente. Deus
que acalma o meu espírito, purifica o meu coração. E assim, quanto mais leio a Bíblia, mais compreensão recebo dela, porque se o meu coração está mais puro, mais claro será o meu entendimento da palavra de Deus. Deus aguça a sua percepção, esclarece a sua direção. Em outras palavras, você está pedindo a Deus que lhe dê direção. Da mesma forma, quando você começa a meditar numa passagem, a sua fé vai aumentar. Porque você está começando a acreditar no que Deus está dizendo. Sua visão de Deus será ampliada. Agora, alguém poderá dizer, bem, como você vive a vida cristã? Se eu pudesse dizer-lhe uma coisa, aqui está o que eu diria. Medite na palavra de Deus dia e noite. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Mas escute, a Bíblia não se aparte de sua boca, do seu pensamento, dos seus olhos. Em outras palavras, esta é a chave. Meditar na palavra de Deus é a chave para tudo. Porque é aqui que as coisas acontecem. Você está assumindo o ponto de vista de Deus. Deus está se tornando cada vez maior para você. De fato, Ele é tudo o que diz ser. Você sabe que Ele não vai deixá-lo nem abandoná-lo. Você não tem nada a perder se você meditar na palavra de Deus como a base de seu relacionamento com Ele. É o que deveria ser. Agora, quero salientar 5 coisas nesse quadro, porque este é um curso de ação no qual se desenvolve a nossa coragem. Você quer desenvolver a sua coragem? Olhe para isso. A meditação na palavra de Deus torna-se a nossa bússola. Se estou na palavra, Ele vai me mostrar como vencer alguma dificuldade ou sofrimento, ou vai me dar algum senso de direção se eu preciso. Essa é a primeira. A meditação torna-se uma bússola. Número 2. A meditação fortalece a nossa coragem, recordando experiências da fidelidade de Deus quando enfrentamos os desafios do passado. E quanto ao passado, quantas lutas você enfrentou? E você clamou a Deus, você abriu a palavra de Deus, leu 1 ou 2 salmos, e Ele o conduziu com segurança através de tudo o que você passou. Você não sabia muito de meditação, mas olha quantas vezes Ele o fez atravessar vitorioso em meio às circunstâncias contrárias. O número 3. Observe a coragem dos outros e o resultado. Acho que na minha própria vida eu olho para trás e vejo como Deus tem abençoado outras pessoas. As coisas pelas quais eles já passaram são para mim um desafio. Me encorajam. As pessoas que foram desafiadas e venceram porque confiaram em Deus são hoje pessoas prósperas. Deus as tem abençoado e são um sucesso em tudo que estão fazendo na vida. Em seguida, procure fazer a pergunta crítica. A maioria das pessoas não quer fazê-la. A questão crítica é esta: se eu não fizer isso, o que vai me acontecer? Se eu não obedecer a Deus, o que vai me acontecer? Se eu obedecer a Deus, o que vai acontecer? Uma última coisa que eu vi. É muito importante recordar as promessas de Deus. Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vou estar com você, vou orientá-lo. E se você me seguir e fizer o que eu digo, vou prosperar o seu caminho e vou fazê-lo bem-sucedido. Essa é a promessa de um Deus onipotente que tem todo o poder para orientá-lo e torná-lo bem-sucedido e próspero. Não estou me referindo a nenhum negócio específico. Você pode nomear um monte de coisas a reclamar e nunca conseguir. Mas quando você medita na palavra de Deus, Ele mostra as promessas dele e o atende. Veja você, o que Deus faz durante todo o tempo em que você está lendo a palavra dele e absorvendo no coração a verdade dele. Aqui está o que acontece. Você está se tornando mais semelhante a ele, porque você está pensando da maneira como ele pensa. Você verá Deus trabalhando em sua vida da maneira mais impressionante. Você verá Deus respondendo a orações suas nunca antes respondidas. Você verá Deus trabalhando em seus relacionamentos com outras pessoas. Por quê? Porque você está focado nele. Aqui está a chave para a coisa toda. Se eu me concentrar no meu problema,
esse problema vai ficar maior e maior e maior e maior. Mas se eu me concentrar em Deus, o problema começa a diminuir. Na presença do Deus Santo, Onipotente, Deus imensurável, incrível, indescritível, todo problema se reduz a nada, porque Ele é Deus. Você não pode ser um cristão se está pensando, não tenho certeza que possa acreditar nisso. Você não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você não acha que Ele é o único? Bem, você pode morrer assim. E sabe o quê? Um desses dias você vai dizer, se eu tivesse confiado nele, se eu tivesse começado cedo na minha vida, você vai viver uma vida miserável lá fora. Se você coloca a sua confiança em Jesus Cristo para receber o perdão dos seus pecados, isso significa que você acredita Ele foi para a cruz como o Filho de Deus. Ele morreu uma morte redentora e não a morte de um criminoso. Ele morreu para pagar a nossa dívida do pecado na íntegra. No momento em que você confiar nele como seu Salvador pessoal, a partir daquele momento, o Espírito de Deus entrará em sua vida. Ele é o único que lhe dá iluminação, instrução e ajuda na compreensão da sua palavra e ensina como viver uma vida piedosa. Mas suponhamos que você prefere viver a sua vida por conta própria. Ouça, seus amigos nem sempre vão estar lá. Seus pais nem sempre vão estar lá. Sem Cristo em sua vida, você está por sua conta. Você diz, eu tenho muita ajuda. Quanto tempo eles vão viver? O que vai acontecer com eles? Suponha que eles mudem de ideia. A verdade é que você não pode viver uma vida de paz e contentamento e alegria. A verdade é que você não pode viver uma vida de sucesso sem Deus. Você diz, deixe-me dizer-lhe quem eu sou. Meu nome é fulano de tal e eu sou um daqueles bilionários. Isso não faz de você um sucesso. O que faz de você um sucesso é viver uma vida piedosa. Ouça, quem decide se você é um sucesso ou não? Hollywood? Política? O que faz de você ser um sucesso? A única pessoa com quem você e eu deveríamos estar preocupados com a forma como eles nos veem, se somos um sucesso ou não, é o Deus Todo-Poderoso. E você vê, o nosso objetivo não é ser um sucesso aos olhos do mundo. Nosso objetivo é ser um sucesso aos olhos de Deus. Devemos andar nos caminhos dele, seguir a vontade dele, obedecer a ele e cumprir o propósito dele para a nossa vida. Isso é um sucesso. Você tem alguém, uma vez que você confiou em Cristo como seu Salvador, que vive em você, que vai ajudá-lo a ser um filho de Deus. É uma escolha que fazemos. Posso enfrentar toda e qualquer circunstância e situação com ele. Se você é sábio, você vai enfrentar a vida com ele. E, Pai, como te somos gratos por fazeres as coisas tão simples. Confiamos ou não confiamos em Ti? Obedecemos ou não obedecemos ao Senhor? Temos ou não temos o Senhor, mas nós temos colocado a nossa fé na Tua palavra e a temos absorvido em nossa vida. E nunca mais fomos os mesmos. Eu oro para que cada ouvinte, cada espectador, possa levar a sério o que ouviu hoje e tenha percebido que o Senhor nos deu a fórmula da vida, que é muito simples. Agora, vamos tomar a decisão. Em nome de Jesus. Amém. Visite intolt.org para aprender como fortalecer sua caminhada com Cristo. A mensagem de hoje, Tempo para a Coragem, está disponível em intolt.org, onde você encontrará uma biblioteca de mensagens inspiradora do Dr. Stanley e incentivos para seguir corajosamente Deus nas oportunidades que Ele criou apenas para você. Faça o download do aplicativo em contato para levar o ensino do Dr. Stanley em movimento, ou siga-nos no YouTube, Facebook e Twitter. Aonde você nasceu? Isso é inacreditável. Você já fez isso quando era criança? Vamos. Sim, você gostaria de ir ao parque? Nós vamos ao parque hoje.
belas imagens do Dr. Charles Stanley de pássaros em cartões, perfeito para qualquer ocasião. Encomende o seu conjunto de cartões pássaro com 6 projetos e um verso da escritura em intouch.org. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.